informação independente, portanto, é de responsabilidade de seus idealizadores. Você vai ouvir o programa Antenas Evangélicas, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Camaquã. Há mais de 70 anos no ar, alcançando corações com o poder do Evangelho. Muito bem, a paz do Senhor aos nossos queridos, amados ouvintes. Estamos trazendo ao ar o programa Antenas Evangélicas, que tem a finalidade de trazer a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também compartilhar com vocês aqui informações do campo eclesiástico aqui na cidade de Camaquã, cuja liderança está o nosso pastor Gervásio. Nesta feita estamos aqui através da Rádio Camaquã. Se não foi possível realizar a nossa live, a live na página de Camaquã, devido à transferência de endereço da rádio, a rádio está em novo endereço aqui na rua Manuel da Silva Pacheco, 760, e eles estão instalando aqui a internet, por isso não podemos então transmitir a live, mas eu estou fazendo aqui uma gravação e posteriormente a gente vai estar postando nas nossas mídias, nas redes sociais. Mas já desde agora a gente quer estar fazendo uma leitura da palavra de Deus aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Nos diz assim o texto sagrado: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Vamos estar orando neste momento, pedindo a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em favor de todos nós. Pedimos também oração em favor do nosso pastor Gervásio, que se encontra hospitalizado em Porto Alegre para realizar ali alguns procedimentos, alguns exames, e toda a igreja está orando, pedindo a bênção do Senhor em favor do nosso pastor, também dos demais irmãos da nossa igreja, alguns que se encontram também enfermos, hospitalizados. Você sabe a necessidade, e vamos colocar a Deus neste momento em oração. Oramos ao Senhor eterno, maravilhoso, soberano Deus, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, crendo no poder que está em ti, o poder da oração, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Vai repreendendo todos os males, Pai, todas as enfermidades, abençoa, Senhor, teu povo, Deus do mais pequenino até o de mais idade, pedimos a tua bênção, Senhor. Repreenda todas as enfermidades, todos os ventos contrários, todos os males. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Senhor. Abençoa, meu Deus, neste momento, colocamos todas as atividades, os encontros que serão realizados, Pai, neste final de semana, no decorrer desta semana. Que a tua graça, que a tua proteção divina esteja livrando de todos os males, abençoando a cada um dos teus filhos, um dos teus servos que estão fazendo a tua obra, lhe dando saúde, Pai, saúde física, saúde espiritual, que possa fazer a obra com alegria, na direção do teu Espírito Santo, Senhor. Assim nós cremos. Abençoa os ouvintes, Senhor, abençoa a atividade de cada um no decorrer desta semana, seja no campo, na lavoura, na indústria, no comércio, Senhor, que o teu livramento, a tua livra de todos os males, de todas as intempéries. Também pedimos a tua bênção, Senhor querido. Continua, Senhor, a família da fé, o nosso pastor, Senhor, a irmã Hilda, todos os cooperadores desta grande obra, abençoa. Continua operando no nosso meio teus sinais, as tuas maravilhas. É o que nós te pedimos, crendo, Pai, te agradecemos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nós já queremos estar ouvindo primeiro louvor desta programação com Fátima Fagundes, Dia de Vitória. Daqui um pouquinho a gente volta aí com mais informações da obra de Deus. Que você tenha um dia, uma semana
abençoada de vitória. Também oferecemos este louvor a todos os irmãos que completaram em mais um ano de vida no decorrer desta semana. Que Deus vos abençoe. Muito bem, queremos estar nesse momento informando os cultos que estavam sendo realizados nesse domingo, dia 17 de março. Olha só, temos a nossa escola bíblica dominical dentro de alguns instantes sendo realizada em nosso templo sede, também nas nossas congregações. Hoje, na lição de número 11, vai falar sobre o culto da igreja cristã, né? Um trimestre voltado ao corpo de Cristo, falando sobre a origem, a natureza, a vocação da igreja em todo o mundo. O conteúdo dessa escola bíblica, ela muito bem serve para o discipulado, os irmãos que estão discipulando aí nas congregações, até podem estar repassando essa revista aí, quem sabe, no dia de estudo aí da sua congregação. Muito importante aqui os assuntos que estão sendo trazidos nesse trimestre, né? Já estamos encerrando este trimestre primeiro trimestre do ano de 2024. Daqui a uns dias já estaremos aí chegando às novas revistas, mas muito excelente para nós que somos a igreja do Senhor, para os irmãos que querem conhecer a igreja de Cristo. Então vocês possam estar reproduzindo aí esse estudo nas congregações. Hoje o tema é o culto da igreja cristã. Então 9 horas aqui no nosso templo sede, na rua São João Batista 977, estará sendo ministrada aqui esta lição. Também temos a lição para os jovens, para os adolescentes e também para as crianças, sendo realizada aqui no templo sede. Também os cultos hoje aí na rua São João Batista, a EBD, né, que é a nossa sede, e à noite às 19h30, um glorioso culto. Também no bairro Viegas, na rua Teixeira de Freitas, 928, 9 horas a EBD, às 19h30 o culto público. No bairro Jardim, na rua Soledade, número 510, 9 horas a EBD e às 19h30 o culto público. No bairro São Pedro, na rua do Engenho 2, número 143, às 19h30. No bairro Ouro Verde, na rua Florboia 70, 9 horas, a EBD às 19h30 o glorioso culto. No bairro Getúlio Vargas, na rua Hederaldo de Souza Gomes, 420 às 15 horas. No bairro Santa Marta, na rua Jango Castro, 1550, às 9 horas a EBD e às 19h30 o glorioso culto. Aí na Santa Rita, na rua do Engenho, aí na 2, nós temos aí às 9 horas a EBD na Santa Rita, na rua Adolfo Luiz Pereira da Silva, e também na Santa Rita às 15 horas o glorioso culto. Na Capororó o culto é às 15 horas. Nós também temos na Pacheca às 15 horas, hoje também no Assentado às 15 horas, também no Bonito, não, o Bonito é no próximo domingo, na Freguesia às 15 horas e no Passo da Vitorina às 15 horas. Além disso, temos aí os cultos na cidade da Chuvisca, na rua Oswaldo Vensky 138, hoje à noite às 20 horas. Meus irmãos, também queremos já estar convidando para as campanhas, para os cultos especiais que estão sendo realizados aqui no nosso campo eclesiástico. Hoje, à tarde, às 15 horas, uma cruzada de evangelismo aí na Vila Viegas, aí próximo ao posto 125, aí na oficina do nosso irmão Cristiano. Está sendo realizada em culto de evangelismo, aí na sua oficina. Estará ali presente alguns irmãos da DPMAD, vai estar ali realizando também este culto. Hoje à tarde, às 15 horas. Também nós temos, né, no dia 23 de março, uma vigília aí no El Shaddai. Estará pregando a palavra de Deus o evangelista Átila Bonfim no próximo sábado. Essa vigília começa então às 22 horas. Então, também nós vamos ter no sábado o culto
de mulheres aí no setor 4B, no bairro Olaria, às 19h30, no próximo sábado, pregando a palavra de Deus, a irmã Karine Moreira. No dia 7 de abril nós temos uma cruzada de avivamento aí no setor 5, no bairro Ouro Verde, vai estar pregando a palavra de Deus o missionário Gabriel de Cerro Grande. Já no dia 14 de abril o nosso batismo, atenção, batismo em águas, seguido também de toda uma programação nesse batismo. Teremos aí o nosso almoço comemorativo aos 70 anos de aniversário da Igreja Assembleia de Deus em Camaquã. Lembrando que esse batismo também é alusivo, comemorativo ao centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Camaquã. Então é no dia 14 de abril, os irmãos encarregados tragam aí durante essa semana a lista com o nome dos participantes para que nós possamos estar se organizando para este momento especial da igreja, o batismo, também o culto de ação de graça, 70 anos de atividade da Igreja Assembleia de Deus em Camaquã e região, e o centenário, 100 anos da Igreja Assembleia de Deus em solo gaúcho. Meus irmãos, também nós teremos uma atividade no dia 21 de abril, será um trabalho, um encontro dos meninos e das meninas. A Madecã vai estar promovendo então um encontro, estudo para os jovens, para os adolescentes, onde estará sendo realizada ali atividades, palestras, individualmente para os meninos, individualmente também para as meninas, um trabalho bastante especial. Então fique aí, informe-se com a liderança da igreja, participe, onde estará sendo trazido ali uma mensagem, instruções para esta faixa etária. Também já queremos estar anunciando o seminário que está sendo organizado para o dia 27 de abril. É um seminário para professores de escola infantil, está sendo promovido aqui pela nossa igreja, Assembleia de Deus de Camaquã. Esse seminário você pode se inscrever, até mesmo de outras denominações. Vai estar conosco o irmão Diego e a irmã Zípora, que estarão palestrando. Você que já trabalha, tem a chamada para trabalhar no ministério infantil, vai ser bastante enriquecedor. A gente tem incentivado a todos os encarregados também estar incentivando as professoras da escolinha que trabalham com vocês aí nas congregações, que elas venham se inscrever, venham participar. Vai ter ali um certificado, serão 2 palestras, vai ter um coffee break, que é um café, como nós dizemos aqui no intervalo, vai ter dessas palestras, vai ter um café, ali um momento de confraternização, e logo após a outra palestra. Então está sendo cobrado em um valor de R$20 para a confecção dos diplomas, para as despesas de viagem dos irmãos, e também para a realização deste coffee break. Então você se inscreve, são R$20, e você vai ter essa experiência nessas palestras. Você que já trabalha, você que quer trabalhar com o Ministério Infantil, entre em contato, procure aí o nosso irmão evangelista Jeremias, ou a irmã Karine. Também você pode estar nos procurando ali na secretaria da igreja, e nós vamos estar dando maiores informações. Existe um link para você se inscrever. Você pode se inscrever aí pelas redes sociais, pode se inscrever pelo WhatsApp, entre em contato, a gente passa o link e você faz a inscrição então para o Seminário das Crianças. No dia 28 será também o 2º congresso, aí sim aberto a todo o público, a todas as crianças, um culto abençoado ali à tarde, aqui no nosso templo sede. Um culto começará às 14h30, então é um culto direcionado para todas as crianças, o 2º congresso das crianças aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camaquã. E à noite também um culto abençoado
no dia 28. Então deixa aí agendado. E demais nós nos estaremos dando aí com a maior proximidade dos eventos. Olhe, divulgue e participe de todas essas programações. Nós vamos estar ouvindo aqui mais um belo louvor com irmãos Viana, Marcas de Sangue. Daqui a pouco a gente volta aí com a mensagem da palavra de Deus. Muito bem, queremos estar fazendo leitura bíblica com os nossos irmãos na carta de Paulo, a 2 Timóteo, capítulo de número 3. Carta de Paulo para Timóteo 2, né? Segunda carta, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vamos estar fazendo leitura deste texto, fazendo uma meditação nesta manhã, que a graça de Deus, a virtude de Deus possa alcançar cada um de nós, você onde você está no seu lar, possa ser fortalecido, edificado, animado, né, pela presença do Espírito Santo, também por a palavra do Senhor nosso Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus disse de si mesmo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, alimento para a nossa alma, para o nosso corpo espiritual. Talvez nesta manhã eu falo com pessoas que estão famintas, sedentas, angustiadas, entristecidas, mas nós estamos aqui como a igreja do Senhor para dizer que ainda há esperança, ainda há força, e essa força está em Deus, está em Cristo, para lhe fazer continuar, né, caminhando sobre a terra. Sabemos que os dias são maus, muitas dificuldades, muitas lutas têm se levantado sobre a terra, mas aquele que está escondido embaixo da poderosa mão do nosso Deus, ele encontra na palavra do Senhor forças para continuar, luz para o caminho, para que possa resistir às astutas ciladas do inimigo da nossa alma e, vendo as tentações, vendo o dia mau, permanecer firme no propósito do nosso Deus. E aqui estava também, não é diferente, o apóstolo Paulo, servo de Deus, inspirado através do Espírito Santo, ele está fazendo uma alusão à palavra de Deus para fortalecer, para exortar, para consolar a Timóteo, seu filho na fé, que viesse fazer, né, uma analogia, ter o discernimento do que estava acontecendo naquela época. Não é diferente também para os dias de hoje, saber discernir, né, que existe um contraste entre aquele que serve a Deus e aquele que também não serve. E ele fala, através dessa palavra, dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dessa. Deste afasta-te,
porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nestes, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróprios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestado o seu desvario, como também o foi o daqueles. Nós temos aqui, irmãos, uma palavra exortativa, né, para o jovem pastor, o jovem servo de Deus, Timóteo, que estava exercitando a sua chamada, exercitando aquilo que Deus havia colocado em suas mãos e, por certo, enfrentando muitas contrariedades, muitos ventos contrários. E também vejamos os cuidados, né, de Paulo, dizendo para ele que ele pudesse observar, né, a natureza dos seres humanos, homens ímpios, homens cruéis, homens comprometidos com a sua própria vontade, comprometidos com a vaidade, com o desejo da sua carne, o desejo do seu coração, trazendo alguns exemplos, né, desta má semeadura, uma semeadura de corrupção, de indiferença com as coisas de Deus. Isso talvez, se nós trouxermos os dias de hoje, porque aqui a palavra está nos falando que nos últimos dias, né, os últimos dias da humanidade, nós temos vivido nos dias de hoje o cumprimento, né, desta palavra. Nós vemos os sinais que têm se refletido a cada dia da brevidade da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem conhece a palavra de Deus sabe que tudo está se cumprindo, as promessas de Deus a cada dia estão acontecendo, as pestes, né, que muitas têm assolado o mundo, rumores de guerra, uma corrupção geral em todas as áreas, né? Nós vemos a própria natureza que está corrompida através da ganância dos homens, que muitas vezes perfuram o solo, os mares, os poderes, né, da terra são abalados pela ganância dos homens. A gente vê que a atmosfera está poluída, né, são muita sucata, muito lixo espacial, né, volta e meia cai alguma satélite, alguma coisa que está já também poluindo a própria atmosfera da Terra. O ar está poluído pelas indústrias, né, pelo desmatamento, pela queima excessiva das matas, né, das riquezas naturais. Vimos tudo se cumprindo uma grande corrupção da natureza, os rios, os leitos, né, a água potável está cada dia mais difícil, cada dia mais poluído, né, as nascentes, os rios, tudo isso porque pela ganância, pela corrupção da natureza, né, os animais enfermos, os peixes morrendo, né, milhares e milhares, tudo isso está acontecendo neste exato momento em que nós estamos aqui pregando esta palavra. Pessoas estão morrendo por não terem alimento, não terem o que comer. Mas o que Paulo está dizendo, que também, aliado a todos esses acontecimentos, nos últimos tempos, existiria também uma corrupção do ser humano, da humanidade. Nós temos visto um esfriamento muito grande na fé, muitas pessoas, né, que têm se deixado, muitas vezes, se levar pelos falsos ensinamentos, até mesmo no mundo religioso, que a gente sempre frisa aqui que a religião não salva ninguém. A salvação nos é dada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mediador, ele é o justificador, o seu sacrifício na cruz do Calvário, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, que verdadeiramente nos trouxe o quê?
uma comunhão com Deus, uma restauração da nossa comunhão com Deus. Outrora o homem estava no pecado, um pecado que também corrompe, assim como a natureza é corrompida pelas ações pecaminosas, né, pelas ganâncias do homem, da sociedade, também o pecado ele corrompe a alma, né, o sentimento das pessoas que deixam se levar pelas suas deleites, pelas suas vontades. Mas aqui vemos a instrução, né, o alerta, né, falando que nos últimos tempos, então, também essa corrupção ela se daria no gênero humano, né, sabendo que nos últimos tempos seriam dias trabalhosos, porque haveriam que homens que amantes de si mesmo, né, não teriam nenhum sentimento por Deus, né, nenhum sentimento pelo seu próximo, mas apenas por si mesmo, amantes de si mesmo. Infelizmente, isto hoje tem acontecido nas grandes massas, né? Não existe mais a paz, a comunhão dentro dos lares, existe uma grande disputa dentro das próprias famílias, as pessoas procurando, né, o seu bel prazer, procurando apenas o seu conforto, apenas momentos, né, passageiros de prazeres, de ilusões, de alegrias transitórias, alegrias passageiras, né, gerando muitas vezes dentro dos lares um esfriamento, contendas e muitas vezes distanciamentos, né, esfriamento, separações, né, mortes, né, muitas vezes pessoas sendo levadas à morte, sendo traídos, né, destruindo o casamento, suicídios, homicídios e tantas coisas que estão sendo ali acontecendo, sendo consequência, né, desta degeneração, né, dessa corrupção que é a corrupção do ser humano que não busca a orientação de Deus. Por isso que nós estamos aqui para dizer para você que tem colocado Deus em primeiro lugar, porque isso foi o ensinamento de Jesus, isso foi a vontade de Deus, isto é o remédio, isto é a proteção. A palavra de Deus, ela é proteção, a palavra de Deus ela vem para nos mostrar o caminho, a maneira como devemos nos posicionar diante dessas coisas que inevitavelmente estão acontecendo, são profecias de Deus, a palavra de Deus ela se cumpre. E nós vemos hoje esses homens amantes de si mesmo, né? Pessoas que presunçosas, né? Avarentas, né? Amantes de si mesmo, irreconciliáveis, não buscam um conselho, não buscam a riqueza da comunhão, muitas vezes, né? De ter ali, né? Um aconselhamento dos seus pais, dos seus avós. Coisa boa a gente ter uma pessoa que possa, com as suas experiências, né, nos instruir para nós enfrentar as dificuldades que acontecem diariamente. Quando nós nos sentamos para ouvir e buscamos aprender, observando as experiências, até mesmo aprendemos até com os erros daqueles que erraram lá atrás. Mas para isso nosso coração tem que estar o quê? Humilde, manso, reconhecedor de que nós somos dependentes de Deus. Isso é importante, né? Mas hoje a gente vê uma natureza presunçosa, muitas vezes um deboche, né? Quanto aquelas pessoas de mais experiência, às vezes aquelas pessoas de mais idade. Nós sabemos que a família ela vai conseguir vencer o momento que há o diálogo, o momento que há a troca de experiências, o momento que há o aconselhamento. Mas parece que neste último tempo o inimigo da nossa alma ele criou muitas estratégias que estão dentro dos lares, né, que tem promovido a dissensão, que tem promovido o distanciamento, né, entre os pais, entre os avós, entre os filhos. Mas mais uma vez nós estamos aqui, assim como Paulo, né, procurava orientar Timóteo que não se deixasse
abalar por estas coisas, mas buscasse a lei de Deus. E a lei de Deus é tão interessante, ela é tão importante, que ela nos mostra a maneira de nós nos livrar, né, de todas estas coisas, né, desta avareza, que é o capitalismo, que é o desejo do ser humano, né, de buscar, né, muitas vezes 24 horas ali, está preocupado em angariar riquezas terrenas, riquezas que são passageiras, riquezas que são corruptíveis, e não se preocupa com o bem-estar da sua alma, com o bem-estar da sua família, com o bem-estar dos seus filhos. Estão apenas correndo atrás do vil metal, né, do dinheiro, das coisas que não vão trazer o verdadeiro contentamento. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar a justiça do Senhor nosso Deus, para que as demais coisas nos sejam, né, acrescentadas. Precisamos entender, né, que os últimos tempos estão acontecendo, a palavra de esfriamento, né, as atitudes, né, de corrupção, de tantas coisas que levam para distante, né, do nosso Deus, estão acontecendo aí diariamente. Nós precisamos buscar o socorro bem presente, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, buscar, né, em Deus fortalecimento para nós resistir a esses sentimentos que são sentimentos negativos, não deixarmos, né, nos iludir com as vaidades deste mundo, com as alegrias passageiras, né, porque são muitas as coisas que nos levam para longe de Deus, e precisamos da sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem de Deus, para nos desviar de todos estes males, né? Veja que pessoas presunçosas, né, que confiantes na força do seu próprio braço, achando que são melhores do que os outros, né, soberbos, blasfemos, né, muitas vezes blasfemando contra o próprio Deus, vivendo de uma maneira blasfema, desobedientes aos pais, desobedientes às mães, profanando muitas vezes as coisas que são de Deus. E Deus nos deixou, através do Senhor Jesus, dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o próximo como a si mesmo. E veja bem a importância da comunhão, né? Jesus está ensinando a palavra do Pai, o amor de Deus, dizendo que nós temos que amar a Deus, buscar a sabedoria de Deus para nós administrar tudo que Deus nos dá. Precisamos pedir a sabedoria de Deus para administrar ao Senhor a nossa vida, né? Viver os ensinamentos de Deus, né? Aquilo que Deus tem nos dado, né? Ou seja pouco, ou seja muito, precisa estar embaixo da sabedoria de Deus. Nós precisamos que Ele nos dê a sabedoria para nós vivermos, né, com graça, com contentamento diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. Ora, tudo quanto quiserem que os homens façam, façais vós também. Esta é o ensinamento da palavra de Deus para você viver bem com as pessoas que estão junto de você, viver bem na tua palavra, né, nas tuas atitudes diárias, né, você saber honrar aos teus pais, honrar a tua mãe, né, honrar aquelas pessoas que de bom grado estão prontas sempre para te trazer uma palavra de orientação, de conselho, de edificação, mesmo que muitas vezes essa palavra ela vá contra aquilo que o mundo está ensinando hoje, que o mundo está oferecendo. Tem muitas coisas que estão distorcidas, estão corruptas, já não tem mais o verdadeiro sabor, a natureza, né, os sentimentos dos homens estão pervertidos, as amizades são muitas vezes tendenciosas, né, muitas vezes levando as pessoas, né, para distante de Deus, não oferecendo uma amizade sadia, um relacionamento sadio, porque o mundo jaz no maligno, né? Aqueles que estão vivendo no sistema mundano, eles pensam apenas em si mesmo, né? Eles são amigos até um certo ponto, né? Até um ponto que talvez não venha ferir, nem não venha trazer nenhum
uma espécie de prejuízo aos seus desejos, né? Mas no primeiro momento, né, aquele amigo que você confiava, às vezes ele te decepcionou, aquele relacionamento que você estava vivendo, às vezes ele trouxe uma dissolução, uma decepção, mas a palavra de Deus, Jesus, ele nunca nos decepcionou. O bom amigo Senhor Jesus Cristo nunca vai te decepcionar. A palavra de Deus sempre vai trazer a você, né, o consolo. No momento mais difícil, muitos podem te abandonar, mas Jesus, ele nunca te abandona. A palavra de Deus nunca vai falhar, uma vez de que você coloque ela em prática na tua vida. Você pode viver momentos muito difíceis, momentos muito angustiosos, né? Momentos de dores, de aflições, mas a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus, ela é verdadeira para abençoar a tua vida, para consolar você. Mas para isso nós precisamos ser fiéis a Deus, fiéis a esta palavra, observando a lei, os estatutos do Senhor, sendo pessoas que venham andar segundo o bom conhecimento da palavra de Deus, gerando o quê? Um perfume agradável, isso que nos diz a palavra de Deus. Quando nós obedecemos e conhecemos a palavra de Deus, nós geramos um perfume agradável. As pessoas olham para você e vejam em você um homem de Deus, uma mulher de Deus que não está comprometido com os teus desejos, com as tuas vontades humanas, mas sim com um bem maior, que é a palavra de Deus. Isso vai gerar frutos agradáveis que vão te fazer vitorioso no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das provações, no meio das tentações, porque enganoso é o coração do homem. Muitas pessoas têm se deixado enganar-se, né, seduzir-se pelas oferendas, pelos pratos do inimigo, né, muitas vezes até caindo, né, sendo muitas vezes envolvidos, influenciados por pessoas que não carregam a verdade de Deus. A Bíblia chama de falsos profetas, falsas mensagens. Paulo está dizendo que nos últimos tempos iriam levantar homens traidores, né, obstinados, orgulhosos, mais amigos da sua vontade, tendo aparência, vejam bem, a aparência da piedade, mas levando, né, e carregando ali os seus pecados, as suas concupiscências, assim como também nós vemos muitas passagens bíblicas, né, nos tempos de Moisés, né, nos tempos do próprio Jesus, nos tempos de Paulo, sempre se levantou falsos obreiros, né, pessoas comprometidas apenas consigo mesmo, comprometidas apenas com o desejo, né, e a vaidade, muitas vezes de se autopromover ou de angariar recursos, né, para os seus bel prazer. E hoje a gente vê, não é diferente acontecendo, muitas pessoas que estão até mesmo pregando a palavra de Deus, porém a sua motivação está enferma, a sua motivação está de uma maneira que desagrada a Deus, porque muitos estão pregando pela vaidade, pela autopromoção, muitos estão pregando por angariar recursos financeiros, pelas riquezas, e não estão preocupados, né, com o sentimento, com a salvação de almas. Muitas vezes tem conduzido, né, muitas vezes as pessoas em palavras de cunho lisonjeosos, ensinos falsos, gananciosos, a teologia da prosperidade, né, dizendo que a pessoa pode estar e viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não procuram trazer uma palavra que venha poder transformar, libertar as pessoas dos males, das mazelas, das vaidades, né? Mas bem-aventurados são aqueles que buscam, né, fazer a vontade de Deus. No tempo que Moisés estava no deserto, muitos se levantaram contra Moisés, muitos se levantaram contra a lei de Deus, e a Bíblia nos mostra o destino daqueles que se levantaram contra a vontade, contra os ensinamentos de Deus, muitas vezes se levantando contra Moisés, mas na realidade eles estavam se levantando pelo Deus que chamou e enviou a Moisés
para ser um libertador. Muitos se levantaram contra o próprio Senhor Jesus Cristo, tiveram o seu destino. Paulo, quando pregava, Timóteo não foi diferente. Muitos se levantaram contra ele, mas na realidade estavam se levantando contra aquele que havia enviado, né, os seus servos, enviado a Paulo, enviado a Timóteo. Aqui a palavra de Deus nos fala que o destino destes será o mesmo. O destino daqueles que se levantam contra as verdades de Deus, que atacam aqueles que estão procurando, né, andar no caminho da verdade, um caminho que nos traz para mais próximo do Senhor nosso Deus. Temos que ter este cuidado. A obra de Deus não é brincadeira, as coisas de Deus são santas e nós precisamos ter todo este cuidado, sermos orientados pela verdade da palavra de Deus, cuidando de nós mesmos, né? Cuidando da nossa vida espiritual, cuidando da nossa conduta diante de Deus, diante dos homens, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando daquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, não sendo nem um murmurador, nem um corrupto, nem um blasfemo, né? Nem alguém que muitas vezes se levanta, resiste às coisas que Deus está fazendo. Tem muitas vezes que, em vez de se preocupar com a sua própria vida, com a sua própria casa, com aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos, estão preocupados lá com o irmão A, com o irmão B, preocupados com a vida do pastor, preocupados com o que está acontecendo, né? E muitas vezes murmurando, falando coisas que não sabe, coisas que não deve. E tudo isso atrai o que? Atrai a consequência, porque toda ação gera uma reação. E daqui a pouco a gente vê algumas coisas acontecendo que são frutos de quê? Frutos de muitas vezes de uma resistência à verdade de Deus. Né? Nem todo dia a casa cai, mas chega um dia que a casa cai e a casa cai, porque ela foi alicerçada que na areia, foi alicerçado nesses sentimentos que Paulo estava aqui advertindo a Timóteo. Tem de cuidado de ti mesmo, né? Não seja orgulhoso, não seja avarento, né? Não seja blasfemo, não seja arrogante contra os demais, mas seja alguém que deixe se moldar pela vontade, pela palavra de Deus, sendo alguém que Deus possa depositar a sua confiança. Deus procura homens e mulheres que Ele possa depositar neles aquilo de mais excelente que é o seu Espírito, que é a verdade que está através da palavra de Deus, né, buscando a cada dia, né, vivermos, né, e não apenas conhecermos, mas vivermos a palavra de Deus. Desta maneira, Deus irá nos sustentar, Deus irá nos fortalecer para os dias maus, né, que nós possa honrar a Cristo, viver de uma maneira agradável, respeitosa. Né? Eu sempre digo, né, para os irmãos, na instrução, meu irmão, né, a melhor coisa que tem, se você for, né, assumir um cargo, um trabalho, ou até mesmo uma responsabilidade maior de uma liderança, né, eu sempre procuro reunir os irmãos que estão ali sobre a nossa liderança, e sempre digo, meu irmão, minha irmã, nós somos todos iguais diante de Deus. A única coisa que difere é que alguns têm alguma responsabilidade maior. Aquele que é dado muito vai ser cobrado, e alguns de nós vamos ter que, né, responder diante de Deus por algumas situações. Mas a maior e a melhor maneira de nós convivermos é você respeitar. Né? Se você me respeitar da mesma maneira que eu te respeito, tudo vai correr bem. Não é verdade? É tudo quando você quiser que os homens os façam, façais você também. Né? Então, se você respeitar o teu pai, respeitar a tua mãe, né? Se você respeitar o teu colega de trabalho, se você respeitar o teu patrão, se você respeitar, né, aquilo que é proposto diante da sociedade, né, as pessoas até vão poder até fazer o mal para você, mas não vão ter força, porque você está firmado em Cristo. E daqui a pouco elas vão passar a te respeitar também. Eu sempre digo, me respeita da mesma maneira que eu te respeito. Aí vai tudo bem, não é verdade? No momento que existe, né, a palavra de Deus, que existe o respeito, que existe o cuidado, não é ser pessoas blasfemas, às vezes dominadores, às vezes até mesmo se utilizando, né, irmãos? Infelizmente alguns usam até de alguns momentos, né,
de ministração da palavra de Deus, usando para trazerem muitas vezes desabafo nas redes sociais, né? Desabafo muitas vezes nas oportunidades que tem de trazer ali uma mensagem de Deus, né? Se utilizam de desabafo e tantas coisas, né? Como fica isso diante dos olhos de Deus? Mas que nós vemos buscar, né, a cada dia a graça de Deus para os nossos atos, para as nossas atitudes, e que Deus possa abençoar a cada um de nós. É aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos para você nesta semana, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, ame a Deus, ame o próximo como a si mesmo. Como é bom amar, como é bom respeitar, como é bom estar interessado com a vida do irmão. Ore, né? Ore pelo pastor, ore pela igreja. Você é a igreja do Senhor. Muitas vezes nós somos chamados a ser a igreja do Senhor e nos colocamos de fora da igreja, mas na realidade a igreja é um conjunto, né, de pessoas, é um grande organismo vivo, cuja cabeça é Cristo, e cada um de nós fizemos parte deste grande corpo, cujo cabeça é Cristo, e precisamos buscar para nós mesmos, né, examinar nós mesmos e buscarmos a saúde física, também a saúde espiritual, para que tudo vá bem na casa do Senhor nosso Deus, e nós fique livre, né, dessa extrema corrupção dos últimos tempos, que está aí vivo, está aí acontecendo no mundo em que vivemos, mas que nós possamos fazer toda a diferença, sendo coluna, firmeza da verdade em dias de dificuldade e luta, sendo o sal, tendo o equilíbrio, tendo a temperança, no dia das provações, no dia das muitas vezes incertezas que batem no coração dos homens, que correm de um lado, correm para o outro, nós possamos ser a luz, a boa luz de Cristo, para conduzir essas pessoas aos caminhos do Senhor, para conduzir essas pessoas à vontade de Deus, sendo servos do Senhor, filhos do Altíssimo, né, ao qual o Senhor possa olhar para nós e dizer: eu me comprazo, eu me alegro nas obras da minha filha, nas obras do meu filho, daquilo que ele diz, daquilo que ele faz, gera alegria para o coração de Deus. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Nós queremos orar com você nesta manhã. Hoje não vamos nominar os irmãos, a gente não conseguiu fazer a transmissão pela internet, mas onde está alcançando aqui, posteriormente a gente vai estar colocando esta gravação também na nossa rede social, onde alcançar, que a graça de Deus vá sobre a tua vida, que você possa ser vitorioso, que você possa levantar-se de onde você está e servir ao Senhor com alegria, com contentamento, sendo alguém que faz a diferença nesta última hora da igreja sobre a terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós neste momento, diante da Tua palavra, que foi aqui pregada, Senhor, que Tu vai de encontro a vidas, corações, Senhor, aqueles que nos ouvem, Senhor, nesta oportunidade que tem nos dado de falar da Tua palavra, que venham receber a Ti, receber a Tua palavra, o Teu Espírito, que venham viver, Senhor, esses ricos ensinamentos, que venham ter paz junto do seu lar, junto da sua família, que venham ser na sociedade, Senhor, a luz para aqueles que estão nas trevas, na escuridão espiritual, aqueles que estão enfermos, cansados, desesperançados, hospitalizados. O Senhor vai de encontro, o Senhor fortalecendo, renovando as forças, Senhor, assim nós cremos, Senhor, assim nós te pedimos a bênção, em nome do Senhor Jesus. Abençoa nosso pastor Gervásio, vai de encontro ali o teu filho, Senhor, tudo aquilo que é preciso, tudo aquilo que é necessário, que nada venha a faltar, mas que tudo venha contribuir para o bem, para a bênção, para a saúde, para a recuperação do teu servo, assim também dos demais irmãos. Assim nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus Cristo. E no próximo domingo a gente volta, aí sim, com força total, aqui com a nossa internet, o nosso agradecimento ao nosso irmão Márcio Gaúcho, na técnica de som, e todos vocês que
fizeram essa programação juntamente conosco. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus.